princesa Catarina foi uma das mulheres mais engenhosas da Rússia, mas não pelos motivos que você imagina. Dada em casamento inesperadamente com um homem que ela não amava, Catarina logo encontrou uma desculpa para viajar pela Europa e aproveitar a vida ao máximo. Então, como foi que ela conseguiu isso? E o que a tornou tão distinta, esta é a história dela. A mulher que é mais conhecida na história como Princesa Catarina Bagration nasceu em 7 de dezembro de 1783, na cidade de Nápoles, no sul da Itália, como Catarina ou Ekaterina Skavronski. O pai dela seria o conde Pavel Martinovich Skavronski, camareiro da corte real russa, e na época do nascimento de Catarina, diplomata do Império Russo no reino de Nápoles e Sicília. A mãe dela era Catarina ou Ekaterina von Engelhardt. Ela era sobrinha do príncipe Grigori Potemkin, que por um tempo foi a figura mais poderosa do Império Russo depois da imperatriz Catarina, a Grande. Potemkin e sua sobrinha, a mãe de Catarina, tiveram um relacionamento por um tempo, e há especulações de que a jovem Catarina possa ter sido, na verdade, filha ilegítima de Potemkin. Independentemente de sua origem, sabemos que ela cresceu com conexões influentes na nobreza russa e se beneficiou disso. A jovem Catarina acabou retornando à Rússia pouco depois de nascer e foi criada na corte de Catarina, em São Petersburgo, a Grande, que governou o país até 1796, depois de transformar a Rússia em uma das grandes potências da Europa. E depois o czar Paulo I até 1801. Esse período foi turbulento em toda a Europa, pois a Revolução Francesa de 1789 levou várias potências a guerrear contra os franceses. Apesar desses esforços para sufocar a Revolução Francesa, Áustria, Grã-Bretanha e Prússia sofreram repetidas derrotas para os franceses ao longo da década de 1790. Por enquanto, a Rússia observava os conflitos na Europa Ocidental e Central sem se envolver muito de perto, mas eventualmente teria que tomar uma posição firme, e quando isso acontecesse, impactaria a vida de muitos nobres russos, como a princesa Catarina. Em 1800, quando tinha 16 anos, Catarina se casou com o príncipe Pedro Bagration, descendente de uma importante linhagem real georgiana, os Bagrationi, que estava na casa dos 30 e poucos anos. O marido de Catarina era uma figura singular, e muitos achavam o casamento estranho. Por exemplo, ele não era um homem especialmente bonito, nem uma figura galante. Ele tinha altura média, era magro, de cabelos castanhos, e tinha um nariz adunco que era alvo de muitas piadas em São Petersburgo, a capital russa na época. Mas Bagration era uma das grandes figuras militares da época. Ele foi um dos poucos indivíduos que conseguiu derrotar um dos exércitos de Napoleão no campo de batalha e impedir o avanço francês na Rússia em 1807, ao final da Guerra da Quarta Coalizão. Isso lhe rendeu uma grande reputação numa época em que Bonaparte era visto por muitos europeus quase como um deus, como um homem que simplesmente não podia ser derrotado em batalha. Muitos russos passaram a chamar Bagration de deus do exército. Seu sucesso contra os franceses ainda viria quando Catarina se tornou sua esposa, mas ele já comandava forças militares importantes na Polônia nos anos 1790. Catarina estava se unindo a uma importante dinastia política na corte russa. No entanto, Catarina era contra a união e acredita-se que ela estava apaixonada por outro cortesão e general, o conde Piotr von der Palmen. Ainda assim, o casamento foi arranjado pelos altos escalões do governo russo e ela pouco podia fazer para recusar. O general nascido na França, Louis-Alexandre Androt de Langeron, declarou o seguinte sobre a união: Bagration casou-se com a jovem sobrinha do príncipe Potemkin. Essa parceira rica e ilustre não combinava com ele. Bagration era apenas um soldado, com o jeito e os modos de um soldado, e ele era extremamente feio. Sua esposa era tão branca quanto ele era moreno, e ela era tão bela quanto um anjo radiante, a mais animada das belezas de São Petersburgo. Ela logo se cansaria de um marido assim. Logo isso se provou verdade, pois o casamento foi um fracasso e Catarina e Pedro não teriam filhos, passando grande parte dos anos de casados separados um do outro.
Embora Catarina tenha tentado por anos fazer seu casamento com Bagration dar certo após se casarem no outono de 1800, eles foram se distanciando cada vez mais nos anos seguintes. Em 1805, ela decidiu se separar informalmente do marido e deixou a Rússia para viajar pela Europa. Durante um período em que Napoleão expandia o domínio francês do oeste em Lisboa até a Polônia, no leste. Ela passaria boa parte da década seguinte e de mais alguns anos viajando pela Europa, com vários cortesãos e criados, visitando as principais capitais do continente. Os anos de Catarina como a princesa errante, apelido eufemístico pelo qual ficou conhecida, foram facilitados pelas circunstâncias políticas da época. Embora Napoleão estivesse em guerra com a Rússia até 1807, o Tratado de Tilsit efetivamente selou a paz entre a França e a Rússia. Assim, ambas as nações decidiram controlar a Europa continental entre si, pois Áustria, Prússia e outros estados já estavam sob domínio francês. Esse acordo possibilitou, entre 1807 e 1812, que aristocratas como a princesa Catarina viajassem entre cidades como Moscou, Varsóvia, Viena, Berlim e Paris, relativamente sem impedimentos. Portanto, a vida itinerante de Catarina durante esses anos dependia da situação política, e após a invasão francesa ao Império Russo, em 1812 seus deslocamentos ficaram temporariamente mais restritos. Ao longo desses anos, enquanto viajava pela Europa e visitava algumas das cortes mais proeminentes do continente, Catarina adquiriu uma reputação de ter um caráter eclético e peculiar, sendo uma pessoa que rejeitava muitas das normas sociais da época. Seu marido passou anos escrevendo para ela e tentando influenciar outras pessoas nas cortes que visitava para ajudá-lo a convencê-la a retornar à Rússia e parar de envergonhá-lo com seu comportamento abertamente independente. Catarina não aceitava nada disso e sempre rejeitava suas súplicas, alegando estar doente e que só poderia se tratar no exterior. Ao viajar por diferentes cidades, Catarina também passou a ser conhecida por outras razões. Catarina, por exemplo, ficou conhecida em Viena, Paris e outras metrópoles como La Belle Ange, Noé, que significa o belo anjo nu, uma referência à sua inclinação por usar vestidos reveladores e à sua sensualidade. Tudo isso culminou em vários casos amorosos enquanto ela atravessava o continente. O mais escandaloso envolveu um suposto relacionamento com Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto e o principal autor alemão da época. No entanto, o mais significativo foi sem dúvida o relacionamento dela com o príncipe Clemens von Metternich, uma figura que primeiro se destacou como embaixador austríaco em Paris em meados de 1800, até se tornar o principal estadista austríaco da primeira metade do século XIX. Com Metternich, Catarina teria seu único filho, uma filha chamada Marie Clementine, nascida no outono de 1810. Por um tempo, Catarina se estabeleceu em Viena, onde transformou sua casa em um salão distintamente pró-russo e anti-napoleônico. A princesa frequentemente lotava sua casa com pessoas ricas e famosas, aproveitando-se delas para obter muitos segredos políticos. Catarina usava esse conhecimento como arma de várias formas, e Napoleão a via como oponente política séria. Enquanto Catarina acumulava dívidas, seu marido ficava mais irritado e até reclamou com a mãe dela sobre sua extravagância. Ainda assim, ele era um homem generoso e continuou pagando as contas dela. O marido de Catarina faleceu cedo em 1812. Naquele ano, Napoleão invadiu o Império Russo naquela que foi a maior campanha militar da história europeia moderna até então. Como um dos principais generais de sua nação, Bagration esteve fortemente envolvido na defesa da Rússia. Uma campanha que fez os russos abandonarem Moscou e incendiarem grande parte da cidade para impedir que os franceses a usassem como base durante o inverno russo. No entanto, Bagration não viveu para presenciar esses acontecimentos. Ele havia preferido uma estratégia de confrontar os franceses e seus aliados em uma batalha campal antes que eles chegassem a Moscou. Seus esforços levaram os russos a enfrentar os franceses na Batalha de Borodino
em 7 de setembro de 1812, perto de Moscou. Em um confronto do qual os franceses saíram vitoriosos e continuaram em direção a Moscou, Bagration foi gravemente ferido. Devido à falta de tratamento, gangrena se instalou no ferimento em sua perna e ele acabou morrendo 2 semanas e meia depois em Sema, aos 47 anos. Isso deixou Catarina viúva e livre para se casar novamente, mas ela só faria isso muitos anos depois. Após sua morte, seus pertences foram revistados e encontraram cartas comprometedoras entre seus papéis. Essas cartas mostram que a grã-duquesa Catarina Pavlovna da Rússia, irmã do imperador Alexandre I da Rússia, era perdidamente apaixonada por ele. Algumas fontes afirmam que eles eram amantes e que, como resultado, no ano de 1800, o imperador Paulo I da Rússia obrigou Bagration a casar-se com a princesa Catarina para impedir futuras relações dele com sua filha. Outros dizem que ele ignorou as investidas dela, pois amava sua esposa Catarina. Catarina foi uma das figuras femininas mais proeminentes em um dos encontros diplomáticos e aristocráticos mais significativos do século XIX. Isso aconteceu em 1815, em Viena. O Congresso de Viena foi convocado ao fim das guerras napoleônicas, quando o controle de Bonaparte sobre França e Europa colapsou. A conferência visava redesenhar os mapas da Europa após 25 anos de domínio francês na Europa Ocidental e Central. Mas o Congresso também se tornou uma oportunidade para membros proeminentes das famílias reais, governos e aristocratas do continente renovarem seus laços. Após anos de discórdia, Catarina foi central nos eventos sociais aqui, enquanto seu amante Metternich se destacou como o diplomata mais importante nas negociações. Como ligação entre o governo austríaco e o Império Russo, Catarina teve papel fundamental ao permitir que Metternich negociasse com êxito com a Rússia. As ações de Catarina em Viena são infames. Ela esteve, por exemplo, aparentemente envolvida romanticamente com várias pessoas enquanto estava na capital austríaca, mais notavelmente com o czar Alexandre I. Isso não foi surpreendente. As aristocracias e governos europeus não definiam só o cenário político do continente em 1815, em Viena também celebravam o fim da dominação de Napoleão na Europa. Após 15 anos de seu governo e mais 10 anos de guerra revolucionária com a França. Assim, muitos indivíduos chegaram a Viena com amantes e séquitos, com festas e banquetes sendo realizados quase diariamente. Por exemplo, o Duque de Wellington, o grande vencedor sobre Napoleão na Guerra Peninsular na Espanha e em Portugal e em Waterloo, chegou a Viena com uma notória cortesã franco-italiana, e ele não foi o único a fazer isso. Diante de tudo isso, as atividades de Catarina, lá em 1815, se encaixam no contexto predominante. Nos anos seguintes ao fim das guerras napoleônicas e ao Congresso de Viena, Catarina se estabeleceu em uma mansão na Rue de Faubourg Saint-Honoré, em Paris. Aqui, ela teve uma vida sofisticada em uma cidade que se tornaria o centro cultural mundial pelos 100 anos seguintes, embora suas atividades fossem vigiadas pelo governo russo, preocupado com possíveis contatos com autoridades em Paris. Catarina acabou se casando de novo. Isso aconteceu em 18 de janeiro de 1830, com o diplomata britânico e figura política Sir John Robert Caradoc, um homem nascido em 1799 e mais de 15 anos mais jovem que Catarina. Assim como em seu primeiro casamento, Catarina era rebelde demais para aceitar a supervisão do marido e, eventualmente, ela e John se distanciaram e se separaram formalmente. Catarina viveu até a velhice na França e em outros lugares da Europa Ocidental, passando um tempo no norte da Itália. Seus últimos anos foram talvez mais notáveis pela herança que recebeu de seu tio-avô Potemkin. Isso consistia em coleções incrivelmente valiosas de joias e diamantes. Ela vendeu muitas dessas peças para manter seu estilo de vida na França e Itália, incluindo pedras preciosas que foram parar em coleções de famílias reais e aristocráticas importantes da Europa. Ela acabou falecendo em Veneza no início do verão de 1857, aos 73 anos de idade.
Ela foi enterrada em um cemitério na Isola de San Michele, ou Ilha de San Michele, que é uma pequena ilha localizada na principal lagoa de Veneza. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre a princesa Catarina Bagration. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem outras sugestões, não deixem de escrever também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado.